Olá, olá! Mais um Café com Hipnose, mais um Café Histórico especialíssimo para você. Hoje nós vamos falar sobre problema. Como eliminar problema, né? A não ser que você não tenha problema, então você já pode ir embora. Antes de começar, eu quero lhe desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante que você esteja vivendo. Dá um gole do nosso café estoico. Forte, sem açúcar e delicioso, como a vida é. Então vamos lá. Direto ao ponto, né? Direto ao problema. Hoje eu recebi uma pergunta muito interessante no Instagram. E a pergunta foi o seguinte: foi mais ou menos assim. Estou com um problema que eu nem consigo resolver, eu não consigo nem pensar no problema, eu não sei nem por onde começar, né? Não consigo nem pensar no problema. Eu quero falar duas coisas a respeito de problema. Primeira coisa, vamos parar com essa frescura de querer mudar o nome das coisas, né? Isso não é legal. Eu estava conversando hoje na hora do almoço que existe rei, existe imperador, né? E cada uma dessas palavras tem um significado bem específico. Por exemplo, o Brasil não teve um rei, teve um imperador. Por quê? Né? O que é que significa imperador? O que é que significa rei? O que é que significa... Sabe, hoje em dia nós pegamos as palavras e nós usamos elas irresponsavelmente, achando que você dando o nome que você quer, você vai ter a realidade que você quer. Não é verdade, né? Não adianta você chamar problema de... Ai, não é um problema. Não diga a palavra problema, diga desafio. Ou diga, não, é uma situação. É uma oportunidade de crescimento. Cara, se é um problema na sua cabeça, é um problema na sua cabeça. Né? Se você acompanha o meu canal, se você acompanha os nosso trabalho, né? O meu trabalho, minha mulher também, você sabe que aqui não tem esse negócio de jogar para debaixo do tapete, ressignificar, nem nada disso. Não adianta você mudar o nome, aí é uma oportunidade, né? Os 97% de inconsciente seu está chamando aquilo de problema. Então, qual o problema de problema? Né? Antes de continuar, tem uma coisa que eu não esqueci de dizer, que é um problema. Você não deu like. Então, eu estou gravando o vídeo, você está assistindo, você tem a obrigação de dar um like ou um dislike. Se você quiser, se inscreva. Isso não é uma obrigação sua, mas dar um like ou dislike é uma obrigação. E se você depois deixar um comentário aqui embaixo, eu agradeço, porque isso ajuda pra caramba. Então, vamos lá. O segundo ponto, o primeiro ponto é esse de ter frescura com o nome. Se o nome problema é um problema para você, solte. Comece soltando por aí. O segundo problema é que o problema vira um problema. Por favor, acompanhe meu raciocínio. Ai meu Deus, eu estou com um problema. Qual o problema? O problema é que eu estou com um problema. Né? Então, o problema é um problema e o problema é outro problema. Eu vou tentar traduzir isso para você de forma mais simples. Eu tenho uma dívida e essa dívida é um problema que eu preciso resolver. Só que o fato de eu ter um problema, para mim é um problema. Eu tenho um problema para resolver com minha mulher. Ok, nós temos um problema e esse problema precisa ser solto ou resolvido, seja lá o que for que a gente resolva fazer com ele, né? Aumentar ele se a gente quiser, enfim. Mas aí eu tenho um problema em aceitar que eu tenho um problema.
Eu estou resistindo ao fato de existir um problema. Eu estou querendo controlar o problema de ter um problema. Você está entendendo? Do momento em que você nasce até o momento da sua morte, se você quiser, você vai encontrar inúmeros problemas. Na hora que você nasce, tem um problema, se chama cordão umbilical. Precisa ser resolvido, não é? Ou não? Aí depois existe um outro problema, né? Se chama amamentação. Aí depois tem um outro problema, né? E aí surge um monte de problema, higiene, sabe? Dormir. Quer saber de uma coisa? Ter filho é um problema. Casar é um problema. Ai meu Deus, sabe? Quando você casa, eu tô há quase 20 anos com essa mulher. Você não sabe a quantidade. E aí? Além dos meus problemas, tem os problemas dela. Né? Assim, todo mundo tem problema no seu corpo. De vez em quando você pega, sei lá, né? Sente uma dor aqui, uma coceira ali. Aí, além de lidar com esses problemas, eu ainda tenho que lidar com os problemas. Tem mais um corpo trazendo problema para dentro da minha vida. Tá entendendo? É um problema que eu quero. Esse problema, os problemas das minhas filhas são problemas que eu quero. O problema da minha mulher, eu não quero que ela leve os problemas dela para outro lugar. Traga para mim. Os problemas da minha vida são problemas porque eu estou vivo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe o que é que significa não ter problema, pelo menos no sentido, né, mais geral da palavra? Significa que acabou. Foi. Aí você não tem mais nenhum problema. Você não tem, nada mais acontece na sua vida. Então, dê boas-vindas ao problema. Eu fui coordenador durante, né, mais de 20 anos da minha vida. E aí eu tenho os problemas da administração da escola, eu tenho os problemas dos professores e eu tenho os problemas dos alunos. Então eu era responsável por toda a parte operacional da escola. E aí, né, as recepcionistas, muitas vezes, elas ficavam assim, né? O que é que você faz? Porque um aluno ligava tiririca da vida, né? Danado da vida. Ligava gritando com as recepcionistas. Aí eu chegava e dizia, me passa o telefone. Aí eu atendi o telefone e diga aí, qual é o seu problema hoje? Né? Aí a pessoa conversava comigo numa paz. E elas diziam assim, o que é que você faz? Como é que você consegue isso? E eu dizia, olha, assim, ela está com um problema, me fale qual é o seu problema. Eu estou aqui para ouvir o seu problema e resolver o seu problema da melhor forma que eu puder. Muitas vezes eu olhava para o aluno e dizia, olha, seu problema não tem solução. É assim que funciona, não é? Às vezes a pessoa lhe traz uma coisa que não tem solução. E daí? Você olha para a pessoa e você diz, ó, não, porque eu tenho um problema. Qual é o seu problema? Eu só tenho 2 pés. Digo, bom. É isso aí. Acontece. Né? Não acontece isso? Sabe? Uma vez um aluno, um professor, ele chegou
para mim e disse assim, que estava com um problema com a aluna. Essa aluna, ela era da Polícia Federal. E ele viu, na hora que ela botou a bolsa em cima da mesa para começar a aula, ela abriu a bolsa para tirar um lápis, sei lá o quê, e ele viu uma arma de fogo, né? E aí ele entrou em pânico, esse garoto entrou em pânico. E ele disse, eu não posso mais dar aula para ela, e ele se tremia da cabeça aos pés, porque ele viu uma arma de fogo. Aí eu cheguei, né, a aula seguinte, quem deu para ela fui eu olhei para ela, eu disse, diga uma coisa, qual é a sua profissão? Ela disse, eu sou da Polícia Federal. Aí eu disse, isso significa que você anda armada, né? Tem uma arma aí dentro de sua bolsa. Ela disse, tem. Aí eu disse, você sabe o que aconteceu, não sabe? Aí ela disse, eu suspeito. Aí eu caí na risada com ela, né? Porque assim, para ele aquilo era um problema enorme. Um ser humano ter um... Ai meu Deus, né? Você está entendendo? Se você soltar o fato, a resistência a problemas, você vai ver que sua vida começa a se transformar. Problema, eu vou ser muito claro aqui com você, e é uma coisa que você só vai entender na prática. O que eu vou lhe dizer agora não vai fazer muito sentido para a maioria das pessoas. Na primeira vez que eu vi isso, faz o quê? 30 anos, ou quase 30 anos, né? Faz pelo menos 28 anos que eu vi isso pela primeira vez. Não fez o menor sentido para mim. Problemas não se resolvem, você solta. E eu entendo que isso não faz sentido para a maioria das pessoas, porque nunca isso vai fazer sentido para a sua mente consciente. Alguns anos atrás eu estava com uma dívida impagável. E aí eu simplesmente soltei essa dívida. E essa dívida, ela magicamente, sem eu ganhar mais dinheiro, na época eu ganhava muito pouco. E sem eu ganhar mais dinheiro, aquela dívida, ela se tornou pagável. Por mim. Não chegou ninguém dizendo, eu vou pagar a sua dívida por você. Nem dinheiro apareceu na minha conta. Aquela dívida impagável se tornou pagável. Simplesmente porque eu soltei. É uma coisa que você só vai entender na prática. Por quê? Porque eu soltei o problema de ter aquele problema. E aí, esse é o maior empecilho. Você tem um problema financeiro e você tem um problema de ter um problema financeiro. Você tem um problema no seu relacionamento e você tem um problema de ter um problema no seu relacionamento. Você tem um problema de saúde e você tem um problema de ter um problema de saúde. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é soltar o problema de ter problema. Você tem um problema de ter problema. Nessa época que eu era coordenador, eu tive uma chefe que ela chegou para mim e dizia assim, uma vez ela disse isso, Ela disse, eu não sei porque eu pago o seu salário. Aí eu olhei para ela, eu sou uma pessoa curiosa, eu disse, por que você está dizendo isso? Ela disse, porque você não faz nada. Você não faz nada. Você é pago para ser o operacional da escola. E nunca acontece nenhum problema dentro dessa escola. Então você
Não faz nada, porque não há necessidade de você fazer nada. E eu olhei para ela e eu disse, eu tenho uma solução para você. Uma pessoa uma vez me disse que eu era petulante, arrogante. Não foi nenhuma dessas duas palavras, não. Disse que eu era mal educado com superiores, né? Depois eu me lembro a palavra. Se eu me lembrar, eu boto aqui embaixo na descrição. Aí, sabe, aí eu disse, eu tenho uma solução para você. Ela disse, qual? Eu disse, você me dá uma semana de folga. Eu vou para casa hoje e você me dá uma semana. Eu só volto, né? Eu não me lembro que dia da semana era, mas digamos que fosse uma segunda-feira. Aí eu disse assim, eu só volto na próxima segunda. Ou na próxima terça, né? Porque na segunda eu já tinha trabalhado, então vamos dar uma semana inteira. Terça-feira, ao invés de eu vir amanhã, terça-feira, eu só venho na terça-feira da próxima semana. Eu tenho uma semana de folga. E durante esse tempo, você vai saber se eu sou necessário ou não. Se durante essa semana a escola funcionar perfeitamente, da forma como está funcionando agora, aí na terça-feira que eu chegar, na hora que eu chegar, eu venho aqui e eu já assino, né? Você prepara a minha demissão, o aviso prévio, e eu já assino, né? Porque eu não estou pedindo demissão, você está me demitindo, então você prepara, você me demite. E aí você vai fazer essa economia desse salário que você me paga todo mês. Você vai saber se tem problema ou não. Naquela escola, eu adorava aquele emprego, né? Eu gostava muito. E naquela escola surgia um problema a cada 15, eu ia dizer 15 segundos, né? Mentira minha, mentira. Surgia um problema por hora, pelo menos. Pelo menos um problema por hora. Alguns maiores, eu trabalhava 14 horas por dia. Então, durante o dia, eu resolvia pelo menos 14 problemas. Pelo menos. Alguns grandes, alguns pequenos. E grande e pequeno é meio relativo, né? Porque é um problema que eu posso tirar de letra, talvez para outra pessoa seja um problema grande. Talvez um problema que seja complicado para mim, eu digo, ai meu Deus, agora lascou. A outra pessoa olharia e diz, né? Está entendendo que o problema é um negócio meio pessoal? E eu não encarava aquilo como problema, mas eu sabia que surgiam situações o dia inteiro e que eu lidava com aquelas situações. O professor, uma vez um professor ligou para mim, no horário de pico, e ele disse, eu não vou poder chegar aí agora na hora da aula. Aí eu disse, tá, ok. Aí eu disse, tudo bem. Ele ia dar 4 aulas naquele dia. Aí eu disse, mas você vai chegar daqui a 1 hora, vai dar para você chegar? Ele disse, não. O segundo horário eu tô aí. Eu disse, beleza. Né? Então eu resolvi aquele problema. Não foi fácil. Né? Porque você pegar uma turma, eu não gosto de mandar ninguém para casa. Então eu dou meus pulos. E o aluno não perder a viagem. Resolvi. Não foi fácil. E aí, eu já cheguei a dar 2 aulas ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. Aí, 1 hora depois, na hora de começar outra aula, ele liga para mim. Ele diz, não vai dar para eu chegar. Eu só vou chegar daqui a 1 hora. Aí eu disse, não venha mais. Não venha mais. Não, mas o que... Eu disse, não venha mais. Porque assim, eu poderia ter resolvido o problema todo. Seria um problema. O meu professor não vem hoje, é um problema. E eu resolveria esse um problema.
Mas não, eu resolvi só o problema daquele horário. Aí, agora você me vem com um segundo problema, igual ao anterior, para eu resolver de novo. Né? Então não venha. Não, mas eu vou estar aí. Eu digo, não, isso era para você estar aqui no primeiro horário. Aí você me disse isso em relação ao segundo horário. E agora você está me dizendo isso em relação ao terceiro horário. Não venha hoje. O que é que você vai fazer? Eu disse, não é da sua conta. Sua conta era estar aqui. Você não está aqui. Então, não é problema seu. Seu problema era estar aqui. O fato de você não estar aqui é um problema meu. Né? E eu também resolvi aquele problema. Né? E eu sabia. Aí você diz assim, ai, mas você chegava em casa morto. Eu trabalhava 14 horas por dia. Eu dava, na maioria dos dias eu dava 14 horas de aula por dia. E ainda cuidava da administração, da coordenação dos professores, dos alunos, né? Da recepção, tudo. Mas aquilo não era um problema para mim. Eu não tinha problema. A recepcionista chegava e dizia assim, estamos com um problema. O fato de estarmos com um problema não era um problema para mim. O problema podia ser um problema, mas o fato de existir um problema não era problema para mim. Se minha mulher chegar para mim e disser assim, estamos com um problema, aí eu digo, oba, né? Vamos resolver o problema. Mas o problema é o problema e não o fato de você ter o problema. Eu estou sendo claro o suficiente? Se eu tiver, diga aqui embaixo que eu estou sendo claro. Se eu não tiver, também diga. E outro comentário que eu gostaria que você colocasse aqui embaixo é o seguinte. Você percebe isso? Que além do problema é um problema? Por exemplo, um último exemplo para você. Hoje, na hora do almoço, minha filha derrubou o prato. O prato estava na beirada e ela, na hora que foi comer, o prato virou por cima dela. Né? Aí caiu a comida e caiu em cima dela. Não estava quente não se machucou. Né? Nada de mal. Aí, aquilo é um problema. Concorda comigo? Comida toda derramada é um problema. Aí nós temos um outro problema, que é o fato do problema ter acontecido. A comida derramou, ela não se machucou, não se queimou, nada, tudo bem. Apenas o nuisance, né? Que chato. Derramou comida. Vai ter que fazer outro prato. Aquilo é um problema, derramou comida. Mas aí a gente torna o fato disso ter acontecido um problema. Fui claro o suficiente. Isso que eu lhe disse hoje pode parecer bobagem, mas muitas pessoas dizem assim, eu não estou conseguindo soltar, é porque você está transformando soltar em um problema. Além do problema, agora eu tenho um problema de ter que soltar o problema. Você está percebendo isso? Então, essa é a primeira coisa que você precisa soltar. Né? Se você quiser soltar. Se você não quiser, continue vivendo com seus problemas, que são os problemas. Mas se você quiser soltar, vá por esse caminho. Né? Pare de resistir ao problema. Pare de tornar o fato de existir um problema um problema. O ego
ele faz isso. E aí, né, vira um ciclo vicioso. Que o problema é um problema e o problema do problema ser um problema é outro problema. E aí o problema de ser um problema, do problema ser um problema é um problema e isso é um problema. E é pura estratégia do ego. Um beijo para você. Deus lhe abençoe. Se inscreva, dê seu like, deixe seu comentário. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Deixe suas dúvidas, seus comentários aqui embaixo e me visite lá no Instagram. Tchau.